Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui nesta manhã em memória de alguém que se entregou por nós, de alguém que a Bíblia diz que ele se fez maldição. Nós estamos aqui nesta manhã para trazer à memória alguém que se entregou, alguém que não abriu a boca, alguém que mesmo caminhando naquela via dolorosa, ele não se arrependeu. E a gente entende que é um amor que nós nunca vamos entender. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. Eu costumo dizer que essa palavrinha tal, ela define tudo. Se você disser assim, você conhece fulano de tal, você não vai saber quem é. Você não vai nem entender, eu não sei. Fulano de tal, não sei quem é. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu acredito que Ele fez questão de colocar essa palavrinha tal maneira, que é para a gente nunca conseguir entender por que Ele entregou o seu único filho que Ele tinha para morrer por alguém que não valia nada, que era eu e era você. Nenhum de nós valíamos nada, irmãos. Como foi dito aqui no início, se temos alguma coisa, temos por causa do Senhor. Se somos alguma coisa, somos por causa do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para trazer à memória o sacrifício de alguém que, quando teve a oportunidade, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas aí logo em seguida ele disse: todavia que não seja feita a minha vontade. Alguém que se entregou e abriu mão da sua própria vontade. Jesus, ele abriu mão da sua própria vontade para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, eu sempre digo isso. Nós não estamos aqui porque merecíamos alguma coisa. O que nós merecíamos era a condenação. Todos nós que estamos aqui merecíamos a morte. Mas aí a Bíblia diz que veio alguém e disse assim: eu vou morrer por eles. E nós lemos esse texto, queridos, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi crucificado. A gente conhece a história. Mas enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto ele estava sendo cravado na cruz, alguns milagres foram acontecendo à medida que ele estava sendo crucificado. Jesus, ele não só fez milagres quando ele estava caminhando por esta terra. E a gente conhece todos os milagres que Jesus fez. Jesus, ele curou o paralítico, ele abriu olhos de cego, ele fez pessoas andarem, ele curou leprosos. A gente viu inúmeros milagres, a gente conhece os milagres de Jesus. Mas os milagres de Jesus, ele não parou mesmo, ele ainda sendo ali crucificado. A Bíblia vai dizer que o primeiro milagre, o milagre que aconteceu enquanto Jesus estava sendo cravado na cruz, foi que houve trevas sobre a terra. A Bíblia vai dizer que foi a hora nona, ou seja, o meio-dia, um sol escaldante. Quando Jesus estava sendo crucificado, Deus, ele fez questão. Talvez alguém pode dizer: não, pastor, mas foi um eclipse solar que aconteceu naquele momento. Pode até ter sido, mas teve a mão de Deus, teve a manifestação de Deus, mostrando para o homem. O primeiro fato extraordinário que aconteceu na cruz foi que houve trevas durante 3 horas. 3 horas se escureceu. Imagine você ao meio-dia, esse sol que nós estamos vivendo, e de repente se escurece tudo. Imagine o desespero do povo. O que é que está acontecendo? Ainda meio-dia, tudo se escureceu. O Senhor fazendo questão de mostrar à humanidade o que era ela sem Deus. Uma escuridão profunda. Era assim que andávamos, irmãos. A Bíblia vai dizer que era assim que andávamos, como ovelhas desgarradas, sem rumo, sem direção, sem uma luz para guiar. Você consegue andar no meio da escuridão? Se você chegar na tua casa de madrugada, de noite, se você não acender a luz, você sai tropeçando em uma coisa e outra. Nós só podemos andar em meio à escuridão com a luz. E o Senhor, ele fez questão de apagar a luz. O sol se escureceu.
Este fato não apenas um eclipse solar coincidente, foi Deus quem fez apagar a luz do sol, mesmo que possa ter usado a sombra para esconder o sol. O Senhor estava mostrando para a humanidade naquele momento que as trevas eram consequência dos pecados, consequência dos nossos pecados. E isso tudo aconteceu enquanto ele estava sendo gravado numa cruz. Todo mundo desesperado. Alguns gritavam: se tu és o Cristo, desça daí. Quando o Senhor falou com Deus, alguém disse: não, ele deve estar chamando por Elias, tem alguma coisa aí. E aí alguém tem a péssima ideia de pegar uma esponja. E alguns estudiosos dizem que essas esponjas eram usadas para higienizar o banheiro dos romanos naquela época. Eram esponjas que eles usavam. E alguém tem a péssima ideia de pegar justamente essa esponja e molhar no vinagre e dar para ele. Pastor, mas isso é muito triste, mas a gente tem que trazer a memória. Você sabe por quê, queridos? Porque a gente precisa valorizar o sacrifício que foi pago na cruz. Glória a Deus. A gente precisa valorizar o sacrifício que foi pago naquela cruz. Tem muita gente desvalorizando algo de tão valor. Eu costumo dizer, pastor Wagner, que a gente não ouve mais pregações sobre o sacrifício de Jesus. Porque parece que é uma coisa que aconteceu lá atrás e não faz mais sentido você trazer de novo. Quando eu sempre digo que todas as manhãs, quando eu acordo, eu preciso trazer à memória aquilo que Ele fez por mim. Porque nós acordamos pela manhã, queridos. Eu volto a dizer, não é porque somos bonzinhos, foi porque alguém se entregou na cruz. Alguém se fez maldição no meu lugar. E a Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou. A única diferença. Mas ele passou por tudo isso que eu e você passamos. Ah, pastor, estou passando uma luta grande. Eu quero que você traga à memória o sacrifício de Jesus. Ah, estou com vontade de desistir de tudo. Pensa o seu mestre na via dolorosa. Pensa naquela coroa de espinhos que foram cravadas na sua cabeça. Ah, eu quero abandonar o mestre, eu não quero mais saber de negócio de igreja, eu não quero mais saber disso, saber daquilo. Mas eu vim aqui nesta manhã dizer para você, traga a sua memória o que o mestre fez por você. E eu acredito que quando nós trazemos a memória, a gente vai ficar com vergonha e dizer: isso aqui não é 0,5% do que o meu mestre passou. A Bíblia diz que quando eles estavam crucificando, houve trevas. Um outro fato que aconteceu além das trevas foi que o véu foi rasgado. Alguém já disse que esse véu era em torno de 18 metros, 8 centímetros. E alguns estudiosos chegam a dizer que nem 4 juntas de boi conseguiria rasgar este véu. Quem mexe com roça sabe o que é 4 juntas de boi e a força que esses animais têm. E aí alguém disse que nem eles conseguiriam rasgar este véu. E a Bíblia diz que enquanto o mestre estava sendo crucificado, a escuridão tomou conta. E de repente alguém olha e vê que o véu começa a se rasgar de alto a baixo. E para isso acontecer só por um milagre. E foi um milagre que aconteceu no Calvário. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente vê que milagres também aconteceram lá. Além do sol se escurecer, o véu se rasgou. Foi que no momento em que Jesus se entregou, ele disse assim: ninguém pega a minha vida, eu entrego. Não foram os romanos que mataram Jesus. Eu disse: não, são vocês que me mataram. Eu entreguei minha vida. Jesus, ele não veio para que alguém matasse.
Ele veio dizendo assim: eu estou me entregando. Eu estou entregando a minha vida. Queridos, alguém se entregou no nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Alguém se entregou no seu lugar. É como se houvesse uma troca de refém. Eu vou no lugar dele e você fica. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse assim: Pai, eu vou. Porque estávamos, eu volto a dizer, todos condenados à morte. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor se entregou. E enquanto ele estava lá na cruz, se agonizando, o sol escureceu, véu se rasgou. Este véu fazia a separação entre o santo do santo e o santuário, lá no tabernáculo, onde havia o santo e o santíssimo lugar. E só quem podia entrar eram os sacerdotes, mesmo assim vestido com as suas roupas, com um sino na cintura e uma corda, porque se esse sacerdote não estivesse alinhado com o propósito de Deus, se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar, porque morria também. E aí tinha uma corda, ele ia caminhando, e à medida que ele ia caminhando, esse sino ia batendo. Se o sino parasse de bater, alguma coisa aconteceu lá dentro. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se entregou para dar esse acesso para nós. Ou seja, já não tem mais fé. A única coisa que nos separa, queridos, é o nosso pecado. E muitas das vezes, eu sempre digo, pastor Vale, que às vezes nós estamos vivendo um tempo que parece que as pessoas estão costurando esse manto novamente, colocando no lugar, dizendo: não, aqui você pode, aqui você não pode. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que o nosso mestre, ele se entregou e ele rasgou o véu do templo. E eu e você podemos entrar. Pastor, mas eu pequei, eu sou um pecador. Quem de nós não somos pecadores? Todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já mentiu, já pecou. Mas a diferença é que nós nos achegamos a Ele dizendo: Deus, eu sou um pecador, eu sou falho e eu sou carente da misericórdia do Senhor. Então, quando eu reconheço isso, eu estou entendendo que o meu Jesus, ele se entregou na cruz e ele rasgou o véu do templo para que hoje eu tivesse acesso, para que hoje eu adentrasse e me rendesse a Ele. Jesus, ele se tornou nosso sumo sacerdote para sempre, diz Hebreus capítulo 6, versículo 20. Ele veio, o pecado que fazia separação entre o homem e Deus, mas em Jesus encontramos perdão. Jesus veio, queridos. Nós estamos aqui nesta manhã para celebrar não a morte, mas a ressurreição. Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão. Então nós estamos aqui para celebrar a vida daquele que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou uma promessa dizendo que breve voltará. E eu costumo dizer que a única promessa que não está condicionada a nada é que ele vai voltar. Todas as outras promessas estão condicionadas a alguma coisa. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, será concedido. Existe sempre uma condição, mas a única promessa que não está condicionada a nada é sobre a volta de Jesus. É que a Bíblia diz que ele virá e não tardará. O que cabe a mim e a você é nos alinharmos, é continuarmos no Santo do Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para isso. Ele veio para rasgar o véu do templo. Dois detalhes extraordinários: o véu foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Deus mostrando para a humanidade: eu estou dando acesso para vocês, eu estou dando livre acesso, porque a antiga aliança se passou e agora começa uma nova aliança. Duas partes o véu foi rasgado. Uma antiga aliança antes da morte de Cristo e agora depois da morte.
uma nova aliança. E quando ele fez a última ceia, ele disse assim: não se preocupe não, porque a próxima terá aonde vocês serão. Queridos, nós precisamos entender que o casamento está prestes a acontecer. A Bíblia diz que o noivo vem buscar a sua noiva. E a pergunta que eu deixo para você nesta manhã é: como é que está você como noiva? Porque eu sempre digo que eu não posso casar com Deus se eu não tiver divorciado do diabo, se eu não me divorciar das coisas do mundo. Ninguém casa com outro casado com outro, não tem como. Eu preciso me divorciar do diabo. E quando eu digo divorciar do diabo, é divorciar das coisas do mundo. Ele diz: aquele que ama o Pai, mas ama o mundo, amando o Pai não está nele. Não tem como eu querer casar com Deus se eu ainda não me divorciei das coisas que me prendem nesse mundo, irmãos. É uma manhã de reflexão, aonde eu preciso olhar para as minhas vestes. Às vezes a gente canta aquele louvor: eu já coloquei as minhas vestes brancas, mas eu sempre digo: isso é muito fácil. Difícil é mantê-las limpas. É muito fácil dizer: Senhor, eu já coloquei as minhas vestes brancas, as minhas lamparinas estão acesas, mas se aí ela continua limpa, mas se aí a sua lâmpada continua com azeite. É uma manhã de reflexão, porque alguém se entregou por mim, e eu preciso valorizar isso. Quando Jesus veio, quando Deus quis ferir os primogênitos lá no Egito, a Bíblia diz que a ordem foi que passasse o sangue nos umbrais da porta. E alguém teve a ideia: por que não passar no chão? Alguém disse: porque o sangue de Jesus não foi para ser pisado. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele ainda continua com o mesmo valor. Ele não perdeu o valor, irmão. O sangue de Jesus não tem prazo de validade. Ah, pastor, aconteceu não sei quantos mil anos atrás, continua com o mesmo valor. Mas a gente quer desvalorizar. Mas eu vim aqui nesta manhã dizer para você: o sangue de Jesus continua o mesmo valor. Pastor, qual é o valor? Não sei. O que eu sei é que ninguém pode comprar. O véu foi rasgado, o sol escureceu, o véu se rasgou, e a Bíblia continua dizendo que houve um grande terremoto. E se você for olhar, tudo isso estava acontecendo enquanto ele estava lá na cruz. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha. O tremor de terra aconteceu justamente na hora da morte de Jesus, que também não foi uma coincidência. Não foi coincidência. Não foi um tremor qualquer, porque as rochas, elas se fenderam de tal tamanha força. Não foi coincidência, irmãos. Justamente naquela hora, a terra tremeu. O que fez abalar a terra, eu acredito que foi a voz de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 26 diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. A voz de Deus abalou a terra. Conhece aquela canção? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cego. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. É a voz do Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então não foi um terremoto qualquer, foi a voz de Deus. E isso aconteceu para mostrar o poder de Deus. Toda a terra não suportava
continua do mesmo jeito, irmãos. Quando Jesus morreu por todos nós, toda a estrutura do pecado mundana, ela foi abalada com este terremoto, com essa mudança de estrutura, e se estabeleceu o reino de Deus para aqueles que se firmam na rocha inabalável, que é Cristo. Eu costumo dizer que tudo isso aqui foram os milagres que aconteceram no Calvário. Sol escurece, véu se rasga, terremoto, e por último a Bíblia diz que houve uma ressurreição. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Houve ressurreição. Jesus agora está entregando a sua vida, mas agora dando vida àqueles que morreram, porque é isso que Ele faz, irmãos. Foi isso que Ele fez. Essa ressurreição foi algo sobrenatural. Nunca antes havia acontecido nada igual. Ninguém nunca tinha ouvido falar, mas agora, com a crucificação do Mestre, Ele disse assim: não, era como se Ele dissesse: mesmo na minha morte, vocês vão ver a manifestação do meu Pai. Até mesmo na morte, Ele foi glorificado, queridos. Até mesmo na morte de Jesus, este fato aconteceu para testemunho a respeito do poder de Jesus e para garantir antecipadamente a sua ressurreição. Jesus mostrando para nós, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Você já parou para pensar que isso aqui tem maior valor do que o que você imagina? Você já parou para pensar que quando você vem ceiar, não é simplesmente uma ceia, mas é uma reflexão aonde você lembra e diz assim: era meu lugar, aquela cruz ali era. Manhã de ceia do Senhor, irmãos, é amanhã onde a gente vem dizendo: não era para eu estar aqui. Aqueles pregos não era para ele. Aquela coroa de espinhos não era para ele. Aquelas chibatadas não era para ele. E aí Isaías ele narra dizendo que como ovelha muda, ele vai caminhando sem falar nada. E quando ele resolve falar, foi para dizer: está consumado. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que um fato foi consumado. Pastor, que fato é esse? De que Jesus se entregou por mim e por você. E de que eu e você precisamos todos os dias valorizar. A gente valoriza tanta coisa, irmãos. A gente valoriza a roupa nova que a gente compra. O celular do ano que sai, a gente valoriza. A gente valoriza o carro que a gente compra. A gente valoriza a casa. Eu não estou dizendo que você não deva valorizar isso, mas eu estou dizendo que existe algo maior que está perdendo valor, que você não ouve mais falar, e que se você for falar, as pessoas vão dizer: não, isso aí aconteceu tem muito tempo. De fato aconteceu há muito tempo, mas continua sendo verdade até hoje. Nenhum historiador conseguiu explicar tudo isso que eu disse para vocês. Nenhum pesquisador conseguiu explicar. Nenhum teólogo conseguiu explicar como é que esse véu se rasgou. Como é que esse povo que morreu ressuscitou quando ele estava sendo crucificado. Você já parou para pensar nisso? Como é que o sol se escureceu no meio-dia e ficou 3 horas na escuridão? Tudo isso aconteceu para que eu e você entendêssemos de que alguém nos amou primeiro. E eu finalizo dizendo para você uma coisa nesta manhã: não foi você que escolheu o Senhor. Tira isso da sua cabeça. Ah, eu escolhi Deus. Não. Ele disse que foi Ele que nos escolheu.
Ah, pastor, eu resolvi, agora eu escolhi Deus. Não, antes de você escolher, Ele já tinha te escolhido. Você já parou para pensar que no meio de tanta gente, Deus escolheu você? E Ele se entregou justamente por você e por causa de você. Que Ele não abriu a boca justamente por causa de você. Ele poderia ter dito: não vou morrer por ninguém não, esse povo não merece, esse povo não vale nada. Um povo que reclamava o tempo todo. Olha lá o retrato lá de Moisés, o tempo todo o povo reclamando: ah, Moisés, eu quero isso, ah, Moisés, eu quero aquilo. E a Bíblia diz que Deus cuidou do povo. Um povo que reclamava o tempo todo. Esse povo é diferente de nós, irmãos, não é? Não. Às vezes eu acho que a gente é pior do que esse povo, porque a gente quer desistir por tão pouco, a gente quer abandonar a cruz por tão pouco, a gente quer abandonar a cruz se o irmão não fala com a gente, a gente quer abandonar a cruz se o irmão passou na rua e não falou, a gente quer abandonar a cruz porque uma luta veio. Eu não estou dizendo que nós não vamos chorar em meio à luta, em meio à dor. Mas eu estou dizendo para você que não vale a pena você abandonar a sua cruz. Não vale a pena. Carregue ela. Mesmo arrastando, carregue ela. Continue valorizando. Lembra de todos esses milagres que aconteceu no Calvário. Poderia ter acontecido tudo muito simples. Jesus caminhar, chegar lá, ser crucificado e o dia seguinte ser um dia normal. Mas Deus falou: não, eu vou mostrar para eles que o que eles estão crucificando é o meu filho, é quem veio para dar vida para eles. Aleluia. E aí por isso que tudo isso aconteceu. Queridos, nesta manhã eu vim aqui nesta manhã dizer para você: valorize, valorize. Eu não estou dizendo para você valorizar simplesmente um suco de uva ou um pedaço de pão. Estou dizendo para você valorizar aquilo que aconteceu lá atrás, e que você possa trazer à memória todas as manhãs, não só como amanhã como essa. É todo dia, irmãos. É quando você abrir o olho na tua cama, você dizer assim: alguém morreu por mim para que eu acordasse hoje. Ah, pastor, mas tem tanto ano, tem tanto tempo. Pode ter muito tempo, queridos, mas esse sacrifício se renova cada manhã. Cada manhã, quando a gente lembra que um prego foi pregado nas suas mãos, uma coroa foi colocada, uma lança foi traspassada do seu lado. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor manteve a sua palavra quando disse que nem o osso se quebraria. Todos os outros quebraram, mas o dele, o Senhor cumprindo a sua promessa. Queridos, a promessa de que Ele virá, ela continua viva. Às vezes a gente só entende promessa voltada a algo material. Ah, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para minha casa. Tem. Mas eu vim aqui nesta manhã que tem uma promessa maior que Deus tem para você. É para você estar comigo. E aqui eu finalizo. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse assim: olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Consolador. E eu estou indo preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando você pensar em desistir, pensa que tem alguém preparando o lugar para você. Porque se você desistir agora, esse lugar vai ficar vazio. Quando você pensar em abandonar a cruz, lembre disso: Jesus está preparando meu lugar. E se eu abandonar, meu lugar vai ficar vazio. E Ele não quer que o seu lugar esteja vazio, porque o seu lugar está sendo preparado. Você coloca de pé nesta manhã em nome de Jesus. Você coloca de pé. Tudo que aconteceu na cruz foi um fato extraordinário, irmãos. Cada detalhe foi para que milagres acontecessem sobre nós. As trevas, ela revela que a única luz é Jesus. Essas trevas, ela pôde revelar que a única luz era Cristo.
O véu se rasgou para tirar toda separação e nos dar livre acesso a Deus. O terremoto abalou as estruturas do pecado e do mundo. E a ressurreição comprova o poder de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte. Paulo chega a dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Fecha teus olhos nesta manhã. Eu queria chamar aqui o ministério de louvor.